Oiê! Tava aqui em casa agora, eu vou aprovar alguns pijaminhas e eu falei, vou contar pras meninas, acho que isso vai dar um ótimo vídeo pro YouTube. Vocês me perguntam às vezes, né, como que eu faço pra lançar uma coleção, como que eu faço pra desenvolver um calendário e como que eu desenvolvo produtos. E eu acho muito interessante trazer pra vocês que hoje a gente tem alguns formatos de produção e os mais utilizados nas minhas empresas são Private Label, que é um formato de produção, e uma produção terceirizada em que a gente compra os insumos. Então, um lugar, é como se em um lugar a gente recebesse o produto acabado e em outro lugar a gente recebesse o serviço dos insumos que nós entregamos. Então, o que é o serviço? A costura e a finalização daquela peça. Esse serviço também, de certa forma, inclui, né, o desenvolvimento da peça, não só a costura. Porque hoje a nossa modelista, ela é uma modelista que desenvolve as peças internamente. As empresas que terceirizam o todo da produção, então o que é terceirizar o todo da produção? São as empresas que desenvolvem o produto que a gente envia o desenho, manda a modelagem pra gente aprovar, manda a pilotagem dessa peça quando a gente aprova, né? O molde ali. E quando a gente prova piloto, a gente manda algumas alterações e já entra na produção. Quando isso entra na produção, a gente já direcionou em relação à compra dos insumos. E isso é muito legal das privates que a gente trabalha. A gente tem um mínimo para fazer, né? Então, por isso que eu não trabalhei com private label desde o início. Normalmente gira em torno de 500 peças por modelo. Então é muita peça, né? Tipo, 500 peças por tamanho. Falei errado, por tamanho. Então você tem que produzir 500P, 500M, 500G e normalmente sem variação de cor. Então, se eu quiser fazer preto, eu tenho que fazer 500P, 500M, 500G. Se eu quiser fazer off, 500P, 500M, 500G no off, entendeu? Não tem como eu dividir 250 de cada cor. Isso assim, gente, na grande maioria dos casos. Em alguns outros a gente consegue fazer numa grade menor e aí a gente vai consolidando uma parceria ao longo do ano. Ao longo do ano. Eu tô bem doente, tomando alguns remédios e os remédios acabam dando sono, porque, enfim, né? Parece que pra você parar de tossir, parar de espirrar e parar de ter mal-estar, você tem que dormir. Aí você fica com sono. Mas voltando ao assunto, então tá. Então eu fiz um pijama que eu gostei da modelagem, igual a gente fez o short doll essencial. E aí eu tava conversando com a nossa produção, falei, nossa, tava querendo uma cor mais chique, porque as nossas clientes estavam usando a blusinha do short doll essencial preta pra sair. E aí, quando eu vi que elas estavam usando como blusa, eu sugeri de criarmos novas cores. Essa cor eu achei chiquérrima, eu vou vestir pra vocês verem. E o branco também. E aí, nessas duas modelagens, eu quis aproveitar uma textura de cetim um pouco diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, eu acredito que sim. Mas ele tem alguns leves amassadinhos do próprio tecido. E tem um toque, gente, perfeito. Vocês não têm noção. Eu falo que se for pra trazer uma novidade, que a gente foque sempre em melhorar a experiência da nossa cliente, principalmente em relação ao produto que ela já gosta, né? Esse short doll, ele segue sendo mais vendido aí, eu acredito que nos 3 últimos meses. Então, assim, eu jamais investiria num produto que eu não consegui validar ele, sabe? Dentro do meu público. Uma coisa muito interessante é que quando a gente vai testar um produto, eu sempre direciono ele para as nossas alunas, ou para as nossas clientes, para as íntimas. E eu tava falando com elas, isso é muito importante, né, de ouvir o nosso cliente, que é muito engraçado o fato delas gostarem de azul marinho. Aqui tá parecendo um azul bique, mas é um azul um pouco mais fechado, tipo na cor dessa renda. Calma, vamos ver se eu consigo focar aqui pra vocês verem, olha. Ai, aqui. Tá vendo a cor da renda? Então é esse tom de azul, tá batendo a luz, tá ficando mais claro. Mas assim, eu fiz uma enquete perguntando para as clientes o que elas achavam de azul, se elas preferiam preto, que é sempre minha opção quando eu vou desenvolver alguma peça nova para testar, ou se elas preferiam outras cores. E assim, predominantemente as clientes amam azul marinho, e eu nunca tinha feito um pijama azul marinho. E fiz pouquíssimas lingeries, eu acho que eu devo ter feito uma ou duas lingeries ao longo desses 7 anos nesse tom, porque eu sempre opto, eu falo, não, entre o azul marinho e o preto, eu prefiro o preto porque é mais comum, né? As clientes, elas são mais propensas a comprar o preto. Hoje, 70% das nossas vendas, elas são de peças
pretas. E acaba que isso é algo que eu mensuro de acordo com a venda. Mas assim, se não tem o azul marinho, como que o azul marinho seria comprado? E aí, quando eu mandei isso pra elas, eu fiquei assim, meu Deus do céu, tipo, tô errando muito. Outra coisa que eu acho bem legal que a gente vai trazer também pra experiência das nossas clientes são as peças no mescla. Isso aqui é tipo um cinza clarinho com um detalhe de renda aqui. Vou tentar também trazer o foco pra essa parte da peça. Olha, detalhe de rendinha, o tecido mescla, tá vendo? Que é num cinza. E olha o tanto que ficou fofinho esse short doll. Ele tem um shortinho bem lindinho, olha. Bem curtinho, assim, do jeito que as nossas clientes amam. E eu sou apaixonada também. E a gente recebeu também pra testar o tom de verde, que eu não sei ainda se eu vou introduzir no nosso mix. Mas as nossas clientes também gostam muito do verde militar. Uma prova disso, que validou aí minha opinião, foi na Copa, que nós fizemos a coleção verde musgo. A coleção verde, que foi a coleção... que eu esqueci o nome dela, gente. Enfim, não tô lembrando. Minha cabeça às vezes dá um branco, assim, bizarro. Mas foi a coleção da Copa. E assim, foi uma coleção linda, que a gente trouxe os nossos produtos mais vendidos para nessa coleção. E a gente colocou o Body Candy, o Body Desejo e o Conjunto Serenidade. Sucesso absoluto, esgotou tudo. Todo mundo queria reposição e a gente não fez. Realmente, algumas coleções são exclusivas e eu não repito. Então, eu desenvolvo dessa forma. A gente entrega para nossa fábrica, né? São algumas fábricas que são parceiras. Então, hoje a gente tem fábrica em Fortaleza, tem fábrica no Sul, tem fábrica no Rio de Janeiro, tem fábrica aqui no interior de Minas. Então, a gente delega esse desenho. Eles trazem para nós sugestões de insumos e tecidos, né? Ou às vezes a gente já chega com esse tecido e com o próprio fornecedor. E eles fazem todo o processo de compra. Então, eles compram os insumos, eles compram a renda, eles compram a microfibra, compram os elásticos necessários ali para concluir essa peça. E a peça chega pra mim dentro de um prazo que é maior, né, do que o prazo se eu desenvolvesse aqui. Mas chegam pra mim embaladas, com a minha tag, com o lacre e com a etiqueta. Eu envio dessa produção toda apenas a tag e o lacre. E isso otimizou minha vida 1000%. Claro que eu não tinha condição de fazer isso desde o início, porque precisa dessa quantidade mínima, igual eu falei com vocês. Mas isso foi algo que facilitou muito, assim, a nossa rotina e a nossa gestão de produção. Porque eu falo que produção é quase um outro CNPJ, né? Produção é algo que dá um trabalho gigantesco e eu fiquei por muito tempo nessa função de gerir insumos, desperdício, enfim, tempo de produção. E isso não nos exime, né, dos problemas aí que desfrutam as pessoas que produzem o próprio produto. Mas, ao mesmo tempo, otimiza, sabe, os resultados. E é isso. Espero que vocês gostem.